Competência socioemocional, na realidade, é um conjunto de... Ela começou exatamente assim, né? Foram pesquisas de grupos de psicólogos, de psiquiatras, que foram lá no dicionário, eu falo muito rapidamente, né, para que vocês entendam, chegaram a descobrir 172 palavras que tinham a ver ou com o emocional, né, com qualidades emocionais, enfim, né, psicológicas. Isso foi agrupado em 32 grupos, né, na realidade, e depois viraram o que eles chamam hoje de Big Five. Né? O que é o Big Five? São 4 palavrinhas que englobam todas essas 100 e poucas palavras, né? Que a gente fala um pouquinho aí, que seria o quê? Abertura a novas experiências, quer dizer, e novas experiências, eu digo, não só cognitivas, como de cultura, de arte. O aluno tem que estar preparado a aceitar essas possibilidades, né? Aí você tem a extroversão, que é o aluno estar aberto realmente o que pode vir de novo para ele aceitar, ele pelo menos aceitar ouvir o que está sendo feito, né? Aí você tem o problema da ética, que hoje é uma coisa muito discutida no mundo inteiro, né? Como é que eu respeito os companheiros de trabalho, como é que eu paro para pensar numa nova possibilidade. Então aí vem a questão da ética. A amabilidade, que é saber se reunir em grupo, aceitar a opinião do outro. E você tem também depois a própria estabilidade emocional, que é saber no momento que você está sob pressão ou que uma ideia sua não foi aceita de maneiras como você idealizou, você tem a possibilidade de rediscutir isso em grupo. Então todas essas Big Fives que eu citei, né, que são essas características, como eu disse no início, os países hoje que detêm aí os primeiros lugares no PISA já trabalham isso dentro do próprio currículo. E como é que se trabalha isso? São atividades que são propostas para o aluno dentro das próprias atividades cognitivas, né, de conteúdo, para que ele, por exemplo, saiba se expressar em grupo, saiba como, por exemplo, um professor, a partir de um determinado desafio, ele consiga escutar quais são as soluções que os outros propõem. E aí você tem algumas linhas de trabalho, que é chamado ensino híbrido, que é uma coisa que também no Brasil está indo, uma grande revolução, que eu acredito para o século XXI, que nós já estamos, né? Que são possibilidades de se trabalhar com estações de conhecimento dentro de um mesmo grupo. Cada uma dessas estações desenvolve um trabalho, uma parte desse projeto, desta pesquisa, e isso é rodado entre os alunos, porque cada um possa, dentro das habilidades que ele tenha, contribuir para que se feche este projeto. Então todos os alunos podem opinar, podem discordar, podem pesquisar. E aí vem a questão que eu disse do professor sair da condição de senhor do saber e passar a ser o mediador. Ele não dá mais respostas, ele simplesmente encaminha o aluno para as descobertas. Então ele passa a ser, o aluno passa a ser o senhor do caminho dele. Ele sabe que caminho ele segue, que velocidade que ele vai atingir, porque ele tem metas a serem cumpridas, mas aquilo que ele mesmo se propõe. Então, esse desafio hoje para o professor é o que eu acho mais importante, mais realmente motivador para que o professor mude. Então essas competências hoje, as indústrias, eu já tenho conversado aí com muitos CEOs ou pessoas que lidam com RH de grandes empresas, que dizem o seguinte, a gente tem programas de trainees, são pessoas que saem hoje das universidades, altamente capacitados, de grandes universidades, com grandes currículos, são jovens que estão à procura de um primeiro emprego, de uma carreira. São custos altos para essas empresas, programas de 2 anos, que a partir do 6º, 7º mês, ela desiste desse programa, porque ela tem uma competência técnica muito apurada, mas quando você começa a ter que trabalhar em grupo, isso começa a ser um desafio muito maior do que ele resolver problemas técnicos. Aí eles são obrigados ou a desligá-los, ou a própria pessoa pede realmente a não continuidade do trabalho, porque ela não se sente confortável em compartilhar esses conhecimentos. Então isso aí está sendo hoje um grande problema já na indústria mundial, em serviços, em qualquer que seja a área de trabalho, e isso no Brasil também já está acontecendo muito fortemente. Aí eu tenho uma experiência bastante interessante, quando eu durante um tempo fiquei lá nos Estados Unidos trabalhando na Universidade da Singularidade, que eles trabalham muito com essas pesquisas, e foi feita uma proposta na época para se ver como é que essas competências eram utilizadas, e você colocou um anúncio no jornal para se contratar engenheiros químicos, receberam os currículos, fizeram as análises, como nós fazemos aqui no Brasil.
através de que universidade que a pessoa vinha, qual era a experiência que ele tinha, e todas essas coisas básicas. Chegou-se à conclusão, ou se definiu por 6 candidatos. Esses 6 candidatos, a proposta que foi feita para os chefes de RH, os americanos, era como que se decidiria entre os 6 qual seria o melhor para a empresa, já que eles tinham praticamente as mesmas competências técnicas, a mesma formação. E aí o desafio que foi dado a eles foi o seguinte: eles puseram numa mesa, no laboratório, todos os ingredientes de um bolo, né, com batedeira, tudo que tinha direito, e disseram para eles o seguinte: nós voltamos em meia hora e queremos um bolo de chocolate. E saíram da sala e filmaram isso. Quer dizer, quem foi escolher? Aquele que tinha habilidade suficiente para integrar com o grupo, buscar novas soluções, ter uma extroversão, estar aberto a novas experiências, para que nenhum deles, eram todos homens, nenhum deles tinha a menor ideia de como se fazia um bolo. Então, como é que eu busco essa solução? Aí você consegue, além de ter toda a parte técnica analisada, também ter analisado como é que ele se sai numa condição completamente inesperada. Então, isso é o que o mundo hoje já está precisando, né? Eles falam isso muito para os alunos, né? Os alunos que hoje estão entrando aí na infantil, que estão hoje no Fundamental 1, eles vão estar formados no médio daqui 10, 12 anos, né? Que profissão que ele terá? Não tem a menor ideia. As profissões surgem de uma maneira que você nem imagina, né? Hoje você tem engenharia de genética, você tem nanotecnologia, coisas que 4, 5 anos atrás não existiam. Então esses são os grandes desafios hoje da educação.